Olá pessoal, amigo da matemática, tio Ali aqui, vamos falar um pouquinho de triângulos, quanto à medida dos ângulos. Então vamos lá, ó. Esse primeiro triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, né? Ele é um triângulo retângulo, por quê? Porque ele tem um ângulo reto. Olha aqui, ó, esse ângulo dele aqui é um ângulo reto, tá? O que que é um ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo que tem 90 graus. Tá? É o triângulo mais importante aí da família dos triângulos. Né? Se a gente observar, né, a parede da nossa casa com o chão tem um ângulo reto de 90 graus. Né? Os prédios com a rua têm um ângulo de 90 graus. Então a gente tem muita. A gente usa muito o ângulo de 90 graus na nossa vida, tá bom? Então, esse triângulo é um triângulo muito importante, né? Então, ele chama triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, tá? Então, e aqui para complementar, tá? Eu coloquei, ó, então 90 graus, o ângulo reto, né? E tem os outros, aqui tem mais um de 30 e um de 60. E o que ocorre? A soma, tá? Sempre, isso é uma regra, até. A soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos, né? De qualquer triângulo, tri, triângulo, tá? Soma, tá? Ou dá um total, né? A soma é igual a 180 graus, tá? Então, qualquer triângulo, tá? Qualquer triângulo, para qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos soma 180 graus. Então, tá? Podemos somar aqui, ó, 90 mais 30, 120. 120, desculpa, 90 mais 30, isso, 120. 120 mais 60, 180, tá? Então, a gente vai perceber isso também nos demais triângulos, tá bom? Então, o triângulo retângulo, tá? Não vamos esquecer que ele sempre tem, tá? Um ângulo reto, né? Que é a nossa parede com o chão, o prédio com a rua, tá? É muito, a gente usa muito na nossa vida, tá bom? Então, esse daqui é o primeiro caso aqui, então, triângulo retângulo. Agora, o próximo triângulo aqui, ó, classificado quanto ao seu ângulo, é o triângulo acutângulo, tá? Um triângulo acutângulo, tá? É qualquer triângulo, ele não precisa ser esse triângulo que eu escrevi aqui, tá? Que ele é um triângulo perfeito aqui, né? 60, 60 e 60. Não, ele pode ser um triângulo meio torto aqui, mas que ele não tenha nenhum ângulo maior que 90. Então, todos os ângulos, tá? Tá? Todos os ângulos aqui desse triângulo acutângulo, eles são menor que 90 graus, tá bom? Todos. E se a gente, vamos observar aqui 6, 12, 18, né? A soma também vai dar 180, tá? Então, qualquer triângulo, a soma vai dar 180 graus. Nem mais, nem menos. Sempre. Todos. Tá bom? E o último triângulo, quanto à medida dos ângulos, é o triângulo obtusângulo, que ele tem um ângulo aqui obtuso. Né? Lembra lá? O macetinho que deixei? É obtuso. Olha lá, eu fiz né? Eu fiz assim, ó. Fiz assim, né? Aqui sendo um Bzinho, né? Obtuso, né? Então a gente escreve aqui o B como se o Bzinho aqui fosse um ângulo, né? Eu estivesse representando um ângulo aqui, ó. Eu faço um Bzinho aqui, ó, né? Um ângulo maior que 90 graus. Aí, ó. Isso aqui é um ângulo maior que 90 graus. Ele tem um ângulo aqui, tem 120 graus, tá? Então, aqui ele tem 120, mais 30, 150, mais 30, 180, né? Então, a gente volta tá? naquela observação que a gente fez, que qual a soma dos ângulos de qualquer triângulo, qualquer soma 180 graus, tá bom?
vocês vão entrar também num assunto desse. Eu só já estou falando porque às vezes ajuda um pouco, tá bom? A gente já vai desmistificando aí algumas coisas. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo obtusângulo. Aí, ó, ele tem um ângulo que é maior que 90. Pronto. Então, os triângulos, né, a classificação dos triângulos quanto a medida dos ângulos, pessoal, é isso daqui, tá bom? Então, alguém me perguntou o que é um triângulo retângulo. Então, tá aqui, né? Então, a gente pode ver que é um assunto novo, né? É um assunto novo para vocês, né? Tudo bem, a gente está aprendendo, tudo que a gente aprende é porque é novo, né? Ah, eu aprendi isso. É lógico, você aprendeu porque é novo. Se não tivesse aprendendo é porque já saberia, né? Então, o que eu falo para vocês? Que é um assunto simples, tá? É um assunto simples que essa medida dos ângulos é importante, esse conceito, né, que eu estou falando. E aí a professora vai desenrolando aos poucos, tá? Eu vou fazer mais um vídeo depois sobre o triângulo quanto às medidas. Eu poderia falar já nesse vídeo, tá? Poderia falar aqui dos triângulos quanto à medida dos lados. Eu falei quanto à medida dos ângulos. Então, vou falar rapidinho, vou ver se ajuda. Ó. Então, se eu for olhar para esse triângulo aqui, ó, o triângulo retângulo, se eu for olhar para ele quanto à medida dos lados, o que eu vou ter? Bom, como eu construí o triângulo aqui, eu sei que todos os lados dele são diferentes, tá? Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo escaleno. Escaleno. Olha aí. Por quê? Porque ele tem todos os lados, 3 lados, tá? Diferentes na medida, tá? Na medida, do lado, medida, tá bom? Aí, é um triângulo escaleno. Se a gente olhar para esse triângulo aqui, o acutângulo, quanto a medida dos lados. Esse triângulo acutângulo, esse triângulo que eu desenhei perfeito aqui, ele é um triângulo equilátero, porque ele tem os 3 lados iguais. Então, é um triângulo equilátero. Aí, é um triângulo equilátero. 3 lados iguais. Tá bom? Triângulo equilátero. E esse último aqui, ó, vamos ver como que a gente classifica ele. Esse triângulo aqui, ele tem esses 2 lados iguais, ó. Tá? E esse daqui é diferente. Então, ele é um triângulo, né? O triângulo obtusângulo, ele é um triângulo classificado quanto às suas medidas, ele é um triângulo isósceles. Isósceles. Tá bom? Aí, ó. Triângulo isósceles. Então, o que eu mostrei para vocês? Mostrei aqui os triângulos quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Tá bom? Então, ok, né? O primeiro assunto que eu falei foi em relação aos ângulos e agora eu falei em relação às medidas dos lados. Ok, pessoal? É isso daí. Qualquer dúvida, pode mandar para mim, responderei com o maior prazer. Ok? Obrigado, um abraço.